temos sempre connosco o Jorge Costa, que é formador da Cruz Vermelha Portuguesa. Hoje vamos saber o que fazer em caso de queda. Fomos à rua tentar perceber o que é que as pessoas fariam se deparassem com alguém que acabou de cair. Vamos só ouvir primeiro as respostas e depois aqui em estúdio vamos saber exatamente como lidar nestas situações. Cair na rua ou em casa é algo que nos pode acontecer no cotidiano. Agora a questão é o que fazer se isso acontecer. Se cair na rua, se me aleijar muito, tenho que chamar o 112. Se vi que não está quietinha. Acha que se deve mexer ou estar sossegado? Quietinha, não se mexer. Até chegar o socorro. Pois. É. Já lhe aconteceu cair em casa ou na rua? Eu caio, mas não acontece mal. Já perdi o nariz, mas caio e levanto-me ando sempre. Que eu já caí na rua. Tive a sorte de estar com uma filha, apoiei-me à filha. Mas acha que se deve ficar imobilizado, chamar auxílio, deve-se mexer? Acho que sim, que se deve ficar imobilizado e esperar auxílio. Não se levantar, pedir auxílio. Portanto, não se mexer e pedir auxílio. Claro, porque eu também há pouco tempo uma queda em casa e por me ter levantado, piorei. É chamar imediatamente, ligar para o 112 e não deixar que ninguém nos toque, porque às vezes as pessoas tocarem, isso é perigoso porque não se sabe até que ponto a gravidade pode surgir, não é? Se cair, o que é que acha que se deve fazer? A levantar-me. Com certeza, mas se magoar, se... Sim, tem de ir ao hospital ou à Cruz Vermelha, assim. Chamar auxílio. Pois. Tem que se chamar ao socorro, se puder ter possibilidade de se levantar e chamar. Não podendo, tem que passar alguém e tem que avisar, a dizer que se encontra naquela situação para ser assistida. Estávamos aqui a rirmos, vimos uma senhora, um testemunho de uma senhora muito despachada. Eu se cair, levanto-me e pronto, está resolvido. O problema é quando não conseguimos levantar-nos. E a questão também é se nos deparamos com alguém que acabou de cair, mas está consciente, que é o que nós vamos falar agora. Não vamos excluir os casos de encontrar alguém caído com alguma hemorragia ou inconsciente. Esse tema trataremos depois. Agora encontramos alguém que caiu, mas responde. O que fazemos, Jorge? Bom dia. Olá, bom dia, Sara. Habitualmente, de facto, estes comentários que nós ouvimos aqui é o comum. Há pessoas que dizem que não, outros dizem que sim, mais vale mexer, não. De facto, aquilo que nós precisamos, primeiramente, é perceber que tipo de vítima é que nós temos. Se for vítima consciente, ela seguramente terá queixas, dói algo, está queixosa. Aquilo que nós podemos fazer, já agora, Sofia, na nossa primeira abordagem, aquilo que nós devemos fazer é, entrando no campo de visão e, digamos, fixar um ponto e pedir que não se mexa, ok? Olha aqui para as minhas mãos, não se mexa. E porquê? Porquê que eu devo fazer isto? Para que, de alguma forma, a pessoa perceba que alguém está ali para ajudar e evitar que se mobilize. E vou pedir que não se mexa. Eu vou-me aproximar, vou explicar aquilo que vou fazer e vou evitar que se mexa. Ao aproximar-me, ok? Isto é o nosso primeiro... é estabilizar. Nós temos um princípio na imobilização, naquilo que é, a nível da emergência médica, que é manter o alinhamento, ou seja, nariz, umbigo, pontas dos pés. Isto é a base, é aquilo que nós pretendemos, aquilo que pretendemos, no fundo, é manter esta estabilização. É óbvio que isto, quando os doentes caem, não ficam assim, como é óbvio. Claro. Aqui tentamos perceber o que é que se passa. Não vamos tentar perceber a gravidade do estado da vítima, ou seja, tentar conversar com ela. Exatamente, vamos perceber, olha, o que é que lhe aconteceu? Dói-lhe alguma coisa? O que lhe dói? Ok, consegue mexer a mão? Mexa a sua mão. Ok, a movimentar, dói-lhe? Dói. Ok, deste lado. Dói a mão? Dói. Ok. Olha, quando inspira o peito, quando enche o peito de ar, sente dor, a dor é igual, mantém? Ok, aquilo que nós vamos tentando perceber é gradualmente, tentando perceber o que é que nós aqui temos. Esta estabilização é fundamental. A nossa estabilidade, os joelhos no chão, é aquilo que nós, nos nossos cursos de formação, insistimos sempre. A estabilidade é fundamental, porque se nós estivermos aqui, aquilo que vai acontecer... Obrigado, senhor. Aquilo que vai acontecer, as pessoas ao se aproximarem vão querer saber, vão cair em cima. E se nós estivermos nesta posição, agravar mais a situação. Exatamente. Portanto, aqui, essencialmente, e o importante, e este é de facto o nosso ponto-chave, que nós, quando ensinamos estas técnicas, é precisamente a estabilidade, manter o alinhamento, se ele já tiver. Se não tiver, vamos deixar que as equipas de emergência Jorge, tratem. agora acho que é também importante deixarmos um recado para quem está à volta, porque nestas situações gera sempre muita curiosidade e toda a gente quer ajudar e não sabe muito bem como.
se calhar dar um bocadinho de espaço, deixar a pessoa importante, tens que respirar deixar porque... e deixar acima de tudo quem está a socorrer que faça o seu trabalho, não é? Sim, habitualmente aquilo que fazemos é quem é portador de alguma formação, portanto tem um cartão de identificação. Habitualmente existem 2 cursos, é o TAT, que é o curso de tripulante de ambulância de transporte, e existe ainda um outro curso que é o tripulante de ambulância de socorro. Portanto, e aqui, no fundo, são estes, depois temos os enfermeiros e os médicos com formação na área da emergência médica, porque por si só a licenciatura em emergência, a licenciatura em enfermagem ou em medicina, não, digamos que não treina, não estão vocacionados para a área da emergência médica. É a necessidade de fazer formação. E mesmo nos nossos centros de formação, nós temos enfermeiros e mesmo, por vezes, médicos que fazem esta formação para perceber as técnicas base, as técnicas de mobilização de trauma. Essas técnicas têm vindo a alterar-se? É sim, de forma geral, poucas são as alterações que vão ocorrendo ao longo do tempo. Vamos aprendendo um pouco também com os erros, algumas coisas que nós vamos fazendo, pequenos pormenores que vão, de alguma forma, fazendo com que haja uma evolução natural. Mas, grosso modo, as técnicas têm-se mantido já de alguns anos a esta parte. Continuando a socorrer a vítima que está deitada, tentamos perceber... Vamos tentar perceber dói-lhe as mãos quando mexe, dói-lhe a respirar uma dor contínua... Vamos evitar então que se mova. Vamos sim terem atenção, se tiver frio, cobri-la. Erros crassos que acontecem muito. Coitadinho, está caído, vamos pôr qualquer coisa debaixo da cabeça. Não devemos fazê-lo. É de todo errado, não devemos fazer. É óbvio que nós gostaríamos de poder ajudar, mas aqui o importante é que ela se mexa o mínimo. Isto quando há queixas de dor. Claro. Jorge, também ouvimos outro erro, penso eu que será um erro comum, que é pôr a vítima de lado, com medo que ela sufoque ou que engula qualquer coisa. Se ela estiver consciente, não corremos esse risco. Porque se ela está consciente, está vigil, está com os reflexos, portanto consegue perfeitamente dar reflexos respiratórios a funcionar. Portanto, não poderá... Agora, se eventualmente ocorrer esse episódio de vómito, aí teremos que ter algum cuidado, porque podemos fazer aquilo que nós chamamos tecnicamente a obstrução da via aérea, ou seja, ficamos trataremos numa outra oportunidade. Exatamente, não é? Portanto, no fundo, poderá isso acontecer agora, mas isso serão as situações de exceção e que só quando nós estivermos perante esta situação é que vamos de alguma forma alterar, mas de uma forma geral devemos nos aproximar, devemos tentar perceber o que é que realmente se trata e se ela não se conseguir mexer, então sim, devemos ligar 112 e pedir ajuda. Não quer dizer que ao ligarmos 112 seja mesmo necessário. Vamos aguardar que nos deem uma resposta do outro lado e perceber se este doente realmente precisa de um tratamento e de um transporte especializado ou se conseguisse mexer e se foi uma simples queda que não tem Jorge, ao ligarmos o 112 há informações muito precisas que devemos dar e devemos ser bem claros nas respostas. Sim, temos que explicar aonde estamos, a freguesia, o concelho, porque muitas das vezes as pessoas... Por não saberem, existem freguesias com o mesmo nome, mas em concelhos diferentes. E é importante nós termos esta noção de que quem nos atende do outro lado, a chamada 112 quando cai, não cai no INEM. É errado as pessoas pensarem isto, não é verdade. Quando cai numa central de emergência, portanto, pelas autoridades, que depois, sendo uma situação de emergência médica, será reencaminhada então para o CODU. Em Portugal existem 4. Muito bem, portanto, localizar a vítima, dizer que onde é que nós estamos? Freguesia, o local onde nós estamos, dar pontos de referência, porque muitas das vezes, por uma vida muito grande, os pontos de referência, a idade, o sexo e o que é que se passa com esta vítima. No fundo, o que é que está de diferente daquilo que é o normal. Dar-nos também o nosso número de telemóvel e só devemos desligar, e isto é muito importante, só devemos desligar quando do outro lado alguém disser pode desligar, porque para nós pode ter sido perceptível. E vamos respondendo às perguntas que nos vão fazendo da forma mais clara possível, se bem que estamos numa situação de emergência, mas tentamos ser o mais curtos nas nossas respostas. Muito obrigada, Jorge. Voltaremos à colaboração com a próxima vez. Obrigada, Sofia. Afinal, a nossa vítima está bem e recomenda-se. Vamos fazer um primeiro intervalo na Praça da Alegria e já voltamos. Até já. Hoje. Já lhe aconteceu cair em casa ou na rua? Eu caio, mas não acontece mal. Já perdi o nariz, mas caio e levanto-me sempre. Que eu já caí na rua. Tive a sorte de estar com uma filha, apoiei-me à filha. Mas acha que se deve ficar imobilizado, chamar auxílio, deve-se mexer? Acho que sim, que se deve ficar imobilizado e esperar auxílio. Não se levantar e pedir auxílio. Portanto, não se mexer e pedir auxílio. Claro, porque eu também há pouco teve uma queda em casa e por me ter levantado, piorei. É chamar imediatamente, ligar para o 112 e não deixar que ninguém nos toque, porque às vezes as pessoas tocarem, isso é perigoso porque não se sabe até que ponto a gravidade pode surgir, não é? Se cair, o que é que acha que se deve fazer? A levantar-me. Com certeza, mas se magoar, se...
Sim, tem de ir ao hospital ou à Cruz Vermelha, assim. Chamar auxílio. Pois. Tem que se chamar ao socorro, se puder ter possibilidade de se levantar e chamar. Não podendo, tem que passar alguém e tem que avisar, a dizer que se encontra naquela situação para ser assistida. Estávamos aqui a rirmos, vimos uma senhora, um testemunho de uma senhora muito despachada. Eu se cair, levanto-me e pronto, está resolvido. O problema é quando não conseguimos levantar-nos. E a questão também é se nos deparamos com alguém que acabou de cair, mas está consciente, que é o que nós vamos falar agora. Não vamos excluir os casos de encontrar alguém caído com alguma hemorragia ou inconsciente. Esse tema trataremos depois. Agora encontramos alguém que caiu, mas responde. O que fazemos, Jorge? Bom dia. Olá, bom dia, Sara. Habitualmente, de facto, estes comentários que nós ouvimos aqui é o comum. Há pessoas que dizem que não, outros dizem que sim, mais vale mexer, não. De facto, aquilo que nós precisamos, primeiramente, é perceber que tipo de vítima é que nós temos. Se for vítima consciente, ela seguramente que terá queixas, dói algo, está queixosa. Aquilo que nós podemos fazer, já agora, Sofia, na nossa primeira abordagem, aquilo que nós devemos fazer é, entrando no campo de visão e, digamos, fixar um ponto e pedir que não se mexa, ok? Olha aqui para as minhas mãos, não se mexa. E porquê? Porquê que eu devo fazer isto? Para que, de alguma forma, a pessoa perceba que alguém está ali para ajudar e evitar que se mobilize. E vou pedir que não se mexa. Eu vou-me aproximar, vou explicar aquilo que vou fazer e vou evitar que se mexa. Ao aproximar-me, ok? Isto é o nosso primeiro... é estabilizar. Nós temos um princípio na imobilização, naquilo que é, a nível da emergência médica, que é manter o alinhamento, ou seja, nariz, umbigo, pontas dos pés. Esta é a base, é aquilo que nós pretendemos, aquilo que pretendemos, no fundo, é manter esta estabilização. É óbvio que isto, quando os doentes caem, não ficam assim, como é óbvio. Claro. Aqui tentamos perceber o que é que se passa. Não vamos tentar perceber a gravidade do estado da vítima, ou seja, tentar conversar com ela. Exatamente, vamos perceber, olha, o que é que lhe aconteceu? Olha, habitualmente aquilo que fazemos é quem é portador de alguma formação, portanto, tem um cartão de identificação. Habitualmente existem dois cursos, é o TAT, que é o curso de tripulante de ambulância de transporte, e existe ainda um outro curso, que é o tripulante de ambulância de socorro. Portanto, e aqui, no fundo, são estes, depois temos os enfermeiros e os médicos com formação na área da emergência médica, porque por si só a licenciatura em emergência, a licenciatura em enfermagem ou em medicina, não, digamos que não treina, não estão vocacionados para a área da emergência médica. É a necessidade de fazer formação. E mesmo nos nossos centros de formação, nós temos enfermeiros e mesmo, por vezes, médicos que fazem esta formação para perceber as técnicas base, as técnicas de mobilização de trauma. Essas técnicas têm vindo a alterar-se? É sim, de forma geral, poucas são as alterações que vão ocorrendo ao longo do tempo. Vamos aprendendo um pouco também com os erros, algumas coisas que nós vamos fazendo, pequenos pormenores que vão, de alguma forma, fazendo com que haja uma evolução natural. Mas, grosso modo, as técnicas têm-se mantido já de alguns anos a esta parte. Continuando a socorrer a vítima que está deitada, tentamos perceber... Vamos tentar perceber dói-lhe as mãos quando mexe, dói-lhe a respirar uma dor contínua... Vamos evitar então que se mova. Vamos sim terem atenção, se tiver frio, cobri-la. Erros crassos que acontecem muito. Coitadinho, está caído, vamos pôr qualquer coisa debaixo da cabeça. Não devemos fazê-lo. É de todo errado, não devemos fazer. É óbvio que nós gostaríamos de poder ajudar, mas aqui o importante é que ela se mexa o mínimo. Isto quando há queixas de dor. Claro. Jorge, também ouvimos outro erro, penso eu que será um erro comum, que é pôr a vítima de lado, com medo que ela sufoque ou que engula qualquer coisa. Se ela estiver consciente, não corremos esse risco. Porque se ela está consciente, está vigil, está com os reflexos, portanto consegue perfeitamente dar reflexos respiratórios a funcionar. Portanto, não poderá... Agora, se eventualmente ocorrer esse episódio de vómito, aí teremos que ter algum cuidado, porque podemos fazer aquilo que nós chamamos tecnicamente a obstrução da via aérea, ou seja, ficamos trataremos numa outra oportunidade. Exatamente, não é? Portanto, no fundo, poderá isso acontecer. Agora, mas isso serão as situações de exceção e que só quando nós estivermos perante esta situação é que vamos de alguma forma alterar, mas de uma forma geral devemos nos aproximar, devemos tentar perceber o que é que realmente se trata e se ela não se conseguir mexer, então sim, devemos ligar 112 e pedir ajuda. Não quer dizer que ao ligarmos 112 seja mesmo necessário. Vamos aguardar que nos deem uma resposta do outro lado e perceber se este doente realmente precisa de um tratamento e de um transporte especializado ou se conseguisse mexer. E se foi uma simples queda que não tem Jorge, ao ligarmos o 112 há informações muito precisas que devemos dar e devemos ser bem claros nas respostas. Sim, temos que explicar aonde estamos, a freguesia
o conselho, porque muitas das vezes as pessoas, por não saberem, existem freguesias com o mesmo nome, mas em conselhos diferentes. E é importante nós termos esta noção de que quem nos atende do outro lado,